O excesso do peso é um problema que muitas pessoas enfrentam. Na realidade, hoje, a obesidade é considerada uma doença que está afetando muitas pessoas na América do Norte. No Canadá, por exemplo, o problema de excesso de peso afeta 57% dos homens e 35% das mulheres. Em outras palavras, 57% dos homens estão com seu peso 10% acima do peso ideal e 35% das mulheres. O que é que nós podemos fazer com esse problema? Fique conosco hoje no Está Escrito para uma conversa muito importante com o nosso grande amigo, o Dr. Viriato Ferreira. Voltaremos dentro de poucos instantes. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos ao programa do Está Escrito e bem-vindo, Dr. Ferreira. Obrigado. Prazer em tê-lo conosco outra vez. Eu, na introdução, falei que a obesidade é uma doença. Será que eu falei certo? É uma doença? É uma doença. Está a ser considerada agora como uma doença porque tem tantos efeitos negativos para a saúde que nos últimos anos nós estamos a considerar isto realmente como uma doença. Então não é só a questão da roupa não estar bem ou a pessoa não ficar muito bonita de fato de banho. É uma doença, tem sérios problemas. Tem sérios problemas para a saúde e por isso é considerado uma doença. Uau. Nós gostaríamos de falar sobre algumas opções e pegar as suas sugestões. Uma estatística que eu li indica que no Canadá nós estamos gastando quase $2 bilhões por ano com o problema da obesidade e excesso de peso. Então, se fosse apenas pelo lado econômico, já valia a pena nós fazermos alguma coisa. E essas estatísticas não revelam a verdade toda, porque isto provavelmente só está relacionado com os problemas diretamente implicados com a obesidade. Porque a obesidade, como disse, não é só não poder usar um fato mais elegante. A obesidade tem influência em muitas outras doenças, como as doenças cardiovasculares, a diabetes, e então temos que olhar para os orçamentos também, gastos com essas doenças, indiretamente relativa à obesidade. Então o número é bem mais alto. É muito bem mais alto, sim. Então, quando uma pessoa passa dos 10% acima do peso ideal, já está com problema de excesso de peso. Excesso de peso, sim. Normalmente, 10 a 19% acima do peso ideal, e temos que aqui classificar também o que é o peso ideal, é considerado excesso de peso. 20% para cima do peso ideal é considerado, então, já obesidade. Ok. Agora, mas eu conheço pessoas que comem muito e não põem peso. E outras pessoas que comem pouco. Ou olham para a comida e põem peso, não é? Como é que acontece isso? Bem, o que está acontecendo aí com a obesidade, com o peso, a gordura? Como é que está? É um problema complexo e nós não temos tempo aqui para explicar tudo isso e também não conhecemos tudo. Há um peso ideal para cada um que também inclui, por exemplo, fatores como o tamanho dos ossos. Normalmente vai-se pôr o tamanho do pulso, algumas vezes do tornozelo. E há várias medidas que dizem, olha, para a sua estrutura óssea, o seu peso ideal seria de tantos a tantos quilos, ou libras, ou pounds. O que acontece não é só uma questão também de peso ideal em termos físicos e de aparência. O próprio corpo, nos seus processos fisiológicos que envolvem, por exemplo, a ação de hormonas e de outros fatores importantes, o próprio corpo também determina, e também envolve também o aspecto genético, vai determinar qual é que vai ser a sua tendência para aumentar esse peso ou diminuir o peso. E é interessante ver que o corpo tem um princípio de função muito interessante, que é o seguinte. Hoje come
por exemplo, umas batatas fritas com hambúrguer, que têm mais energia do que aquela que o corpo precisa para funcionar. Ok. Isto é, para a sua ação física e Certo. mental de hoje, o corpo precisava, por exemplo, de 1500 calorias. Ok. Mas ao fim do dia conseguiu comer 2000 calorias. Então, 500 calorias em excesso. 500 calorias. Fica em excesso. O corpo pode fazer várias coisas. Ou tem um metabolismo mais acelerado, e há pessoas que comem, mas não põem peso, porque o corpo, de certa maneira, metaboliza aquilo e por fatores também um pouco desconhecidos, não se sabe bem porquê que isso acontece, mas as pessoas não põem peso. Mas há outras pessoas que dizem assim, olha, o corpo está a dizer, entre aspas, eu não sei se vou ter comida amanhã. E como não sei se vou ter comida amanhã, deixa-me reservar estas 500 calorias que tenho, vou pôr na despensa, porque amanhã eu posso precisar delas. Ok. E amanhã a mesma coisa acontece. A pessoa só precisa de 1500 calorias e o corpo diz, olha, eu comi 2000, então vou pôr mais 500 na reserva. E essas reservas depois dependem do nosso metabolismo e dependem também da nossa genética. Isto é, se o meu pai ou a minha mãe tinham na sua informação genética que a despensa é aqui em cima, então eu vou ter a tendência de pôr as reservas nesta parte do corpo. Há outras pessoas que é à volta das ancas. Há outras pessoas que é no corpo inteiro. Certo. As despensas, digamos, são no corpo inteiro. E há pessoas que continuam magras, mas que podem, por dentro, nas artérias, nos seus órgãos, podem estar também a depositar algumas reservas. Portanto, é um problema complexo. É um problema complexo, mas o que acontece é que estamos a ver cada vez mais pessoas, e isso não é por alteração genética. Não, a genética continua na mesma, mas é por alterações nos seus hábitos de vida. Bem, ok, então vamos... por exemplo, se eu preciso de 1500 calorias por dia, então como só as 1500. Vou começar logo por cortar logo o café da manhã. Logo o pequeno almoço, aí já diminui, aí já começa a diminuir as calorias. Seria uma boa estratégia? Infelizmente não. Infelizmente não. Nós normalmente comemos, e é por isso que estamos a aumentar de peso, como nação, normalmente comemos mais do que aquilo que nós precisamos. Mas estudos revelam que uma das razões pela qual as pessoas comem mais é porque começam o dia mal. A pessoa vai para a cama tarde, porque jantou tarde. Lógico. Janta aí às 8 da noite. Certo. E muitas vezes com um jantar bom, porque é a altura da família estar reunida, Certo. é a única altura no dia. Certo. Então normalmente as senhoras chegam a casa por volta das 6, vão cozinhar, às 8 horas o jantar está pronto, comer um bom jantar, uma boa refeição, depois é televisão ou computador, fazer as coisas da casa, para as senhoras, mais para as senhoras, o homem fica mais sentado, o jantar está pronto, comer um bom jantar, uma boa refeição, depois é televisão ou computador, fazer as coisas da casa, para as senhoras, mais para as senhoras, o homem fica mais sentado à frente da televisão ou computador, e os filhos também, a mesma coisa. E quando se vai para a cama às 10, 11 horas da noite, ainda se tem um jantar bom no estômago. A pessoa essa noite não vai utilizar. Está a dormir, não vai utilizar. Então o que é que o corpo faz? Olha, eu vou pôr na despensa. Mas quando acorda de manhã não tem fome. A maior parte das pessoas hoje, quando acordam de manhã, não tem apetite. Porquê? Exato. Porque ficou com aquela refeição durante horas e ele não tem apetite. Então sai de casa por volta das 7h30, Sem comer nada. sem comer nada, mas chega aí por volta das 9 horas, 9h30, já está à procura de comida. Não há tempo de comer um bom pequeno almoço nessa altura. Então o que é que faz? Normalmente é um café e um bolo, ou uma sandes, uma coisa assim, ligeira. Aí por volta das 9h30, 9h30. Depois, aí por volta do meio-dia, 11h30, muitas vezes tem necessidade de mais qualquer coisa. Então o que é mais rápido de comer? É mais uma coisinha pequenina. Certo. E depois vai almoçar por volta aí da 1h, e aí almoça um almoço bom. A meio da tarde, normalmente está 2, 3 horas sem comer nada. Mas aí por volta das 5 horas, precisa de mais qualquer coisinha. E depois chega ao jantar. Então as pessoas acabam por comer mais porque não começaram com um bom pequeno almoço. Mas é interessante que hoje está-se a recomendar às pessoas, para perder peso, comer muitas vezes ao dia. Comer muitas vezes ao dia. Pequeninas, muitas vezes ao dia.
Isto, muitos colegas meus e nutricionistas estão a fazê-lo, mas isto tem a sua razão. Que para mim, pessoalmente, eu vejo que não é a melhor opção, então recomendam parcelamento, muitas vezes ao dia, de comer pequenas refeições. Mas aqui há um problema. E o problema é para mim um problema grave, é que comendo muitas vezes ao dia, as pessoas não têm a capacidade de controlar muitas vezes aquilo que comem. Nem sempre é a melhor comida. Então acabam por comer muitas vezes ao dia, mas porções maiores e de comidas que não são as mais apropriadas. E isso tem um efeito mau para a saúde, porque acabam muitas vezes por ter mais peso no fim do programa do que antes. Portanto, eu recomendo um bom pequeno almoço, recomendo também um bom almoço e um jantar pequeno. Porque com as propriedades destas 2 refeições e meia são muito mais benéficas, os benefícios são maiores do que a pessoa de fazer o fracionamento. Porque realmente temos que atacar este problema, porque o problema é enorme, está cada vez pior, e os efeitos para a saúde são muito maus. Não fazem ideia do efeito que isto pode ter para a saúde. Eu ouvi alguém dizer uma vez que isso é que nem um funil, assim, com o café da manhã, a parte mais larga, o almoço, né? Um pouquinho menor, e depois o jantar, o mais pequeno, é um funil. Exatamente. E há outra questão importante, é que nunca vi tantas pessoas sofrerem de azia, problemas do aparelho gastrointestinal, do estômago, como agora. Certo, exatamente. E o que acontece, mais uma vez vou fazer aqui um desenhozinho, o que acontece é que nós, por exemplo, se tivermos aqui o estômago, e vamos pôr aqui um estômago bem bonitinho, não é? Depois tem aqui o duodeno e o intestino delgado. O que acontece na digestão, por exemplo, das proteínas? A pessoa come, a comida vem para aqui e fica aqui na parte de baixo do estômago para ser digerida. As proteínas têm que ser digeridas. Como é que são digeridas as proteínas? As proteínas, quando chegam ao estômago, não são digeridas imediatamente. Precisam que o estômago produza algum ácido, até bastante ácido, para que depois, em ali ambiente ácido, as enzimas, as proteases, começam a funcionar. Mas precisam de estar com aquele pH, com aquela acidez. Então, como, por exemplo, qualquer coisa de manhã, um café com um bolo ou maçãs, ou um prato de cereais assim cheios de açúcar, né? O estômago começa a produzir ácido para as enzimas começarem a funcionar. Certo. Mas, passado 1h30, 2 horas, quando o estômago está a digerir bem a comida, põe-lhe mais qualquer coisa em cima. Vai mais um copo de qualquer coisa, mais um bolo. E o que é que acontece? Quando chega ao estômago, aquilo dilui o ácido que lá está. E o que é que acontece à digestão? Atrasa. E há necessidade outra vez de começar a produzir mais ácido, recomeçar tudo outra vez. De novo. E depois vem o almoço, e depois vem o lanche, e depois vem o jantar. E há estudos que revelam que, por exemplo, em que foram postos tubos nasogástricos, sondas até ao estômago, no fim do dia, em pessoas que faziam este fracionamento muito grande das refeições, que faziam muitas refeições por dia, e ainda tinham vestígios do pequeno almoço lá dentro, comparando com pessoas que fazem 3 refeições por dia com um bom espaçamento. Então, qual seria o espaçamento entre as refeições recomendado para dar tempo à comida ser digerida? Nós estamos a falar aqui de população geral, não estamos a falar de diabéticos, não estamos a falar de grupos específicos de doentes, que possivelmente até precisarão de comer mais vezes ao dia. Embora isso também seja um bocadinho controverso agora. Estamos a falar aqui de uma pessoa saudável, uma pessoa que não tem problema de diabetes. O espaçamento deveria ser pelo menos 4 horas. 4 horas. 4 horas. Uma pessoa com uma boa refeição. Eu, por exemplo, pessoalmente, eu não necessito 5 horas, de menos de 5 horas. Se eu comer um bom pequeno almoço, por exemplo, às 8 da manhã, eu não preciso de comer outra vez até à 1h da tarde. Não preciso, quer dizer, nem sinto fome, mas comi um bom pequeno almoço. E depois podemos falar um pouco aqui que é o bom pequeno almoço. Lógico. Mas depois, a 1h, e depois esperar mais 4, 5 horas até por volta das 6 horas e comer aí um jantar pequeno. Certo. Há aquele ditado português que diz comermos um pequeno almoço de rei, um almoço de príncipe e um jantar de pobre. E isto tudo tem uma influência na obesidade. Mas, claro,
para o controle de peso não é só isto. Há muitas outras questões que têm que ser debatidas e que, ao longo da entrevista, podemos fazê-lo. Uma das áreas que o pessoal está bem preocupado é o índice de obesidade nas crianças, que parece que as crianças estão cada vez mais se tornando mais gordas numa idade mais nova, que eu creio que é um problema sério. O que o doutor... qual a explicação dá isso? A obesidade tem que ser vista assim de uma maneira prática. Assim, estamos a consumir mais do que aquilo que gastamos. O corpo precisa de energia, mas não precisa de tanta energia para pô-la na despensa. E o que acontece com as crianças é muito simples. Estão a comer muitas calorias, estão a ingerir muitas calorias e estão a fazer pouco exercício. Certo. Hoje uma criança passa em média 4 a 5 horas do dia em televisão e internet. Ora, eu lembro-me quando era mais jovem, a televisão praticamente não existia, mas os programas eram muito limitados. Os jovens passavam à rua a brincar, a jogar futebol. Eu hoje fico contente com pessoas, com as crianças a jogarem futebol, nos intervalos a jogar futebol, a jogarem outras coisas. Em Portugal é o futebol, aqui poderá ser outro desporto. Mas as crianças precisam de atividade, precisam de se mexer. E não se mexendo, então, e com toda a disponibilidade que há de coisinhas doces, as crianças hoje comem pouco disto. Certo. Não é? Mas há muitos chocolates, há biscoitos, há batatas fritas, há 1001 invenções que estão cheias de calorias, de óleos, de hidratos de carbono, simples, sem fibra, que a criança consome, não gasta, então aquilo vai para a despensa. E é um problema muito grave e depois que se passa para a idade adulta, porque a estatística que deu era de adultos e mais 50% dos homens têm excesso de peso. Mesma razão. Está a consumir mais do que aquilo que gasta. E gastar menos. Muitas das pessoas, quando enfrentando esse problema, se tornam para as dietas. E tem dietas, umas que é só comer proteínas, outras é comer só... O que o senhor fala com respeito a essas dietas? Parece que parecem moda. Alguns é só um pó, que se coloca um líquido no leite e toma-se um pó. O que o senhor pensa dessas... Olha, pessoalmente, eu não acredito nestes tipos de dietas. Eu acredito, sim, numa mudança na forma de comer da pessoa. Mas uma mudança que pode ser prolongada para o resto da vida. Eu prefiro uma diminuição do peso mais lenta, mas mais estável, e que a pessoa se sinta bem a fazê-lo, do que estar a fazer uma dieta durante 2 ou 3 semanas, uma crash diet, uma dieta crash, não é? Intensivo. Assim. Intensivo, que na grande parte dos casos até reduz o peso, e reduz o peso bastante, mas que depois não é possível a pessoa continuar a fazer aquilo. Portanto, se a pessoa quer perder peso, que pense numa mudança no seu estilo de vida para o resto da vida. Na mudança não só da alimentação, mas de outros hábitos. Agora, há dietas que funcionam. Eu não estou a negar que elas não funcionem. Funcionam. Algumas dietas têm na sua base, por exemplo, a pessoa perder muita água. Não está a perder verdadeiramente a gordura, mas está a perder água, o que é mais fácil de perder do que perder gordura. Há outras dietas que procuram pôr o corpo numa fase de precisarem de tanta energia que não se dá através da dieta, mas tem que ir à procura da energia da gordura, e aí a pessoa já começa a perder peso. Há umas dietas que até pode perder a massa muscular. Eu ia perguntar isso. Isso tem um perigo disso, né? Porque começar a perder a massa muscular. Pois, né? O corpo normalmente usa assim. Isso é tão simples. A vida tem um fio comum em tantos assuntos. Na sua carteira tem moedas. E depois tem notas. Certo. E depois tem a sua conta no banco. Certo. E aquele dinheiro que não precisa nos próximos 6 meses põe a conta a prazo. Certo. Não é? A mesma coisa com o corpo. Nós primeiro vamos buscar as moedinhas, que é aquilo que nós comemos agora, a refeição. Mas depois aquilo gasta e vamos então à conta do banco. Certo. Às notas, moedas, notas, e depois vamos à conta, mas vamos à conta corrente, à conta que está disponível, que é a gordura. Mas depois, se isso se gasta, vai-se buscar aos depósitos a prazo,
que é aqueles que uma pessoa não quer tocar, que são os músculos, não é? A proteína. Ora, perdendo peso, nós deveríamos ir não tirar a massa muscular, mas tirar a gordura. Então, mas como é que eu faço isso? Como é que eu posso garantir que o meu corpo vai tirar a gordura e não a massa muscular? Garantindo um número de calorias suficientes para gerir o seu corpo, portanto, as suas funções do dia a dia, mas ainda deficitário, um bocadinho deficitário, mas que depois o corpo vá só à conta corrente buscar a gordura. E que não consuma tão poucas calorias que o corpo vá buscar a gordura, mas depois acaba-se a gordura, tem que ir buscar a massa muscular. É complicado. Comendo menos... Comendo menos, por exemplo, uma pessoa ou come menos ou faz mais desporto, mais atividade física. Okay. Portanto, se comemos, por exemplo, uma pessoa precisa de cerca de 500 calorias por dia, 3.500 calorias em excesso por semana para pôr meio quilo de peso, ou seja, 1 libra de peso. Ora, se eu quiser perder meio quilo de peso, eu tenho que ou comer 3.500 calorias a menos, certo, ou então gastar mais 3.500 calorias. Certo, eu não recomendo às pessoas que comam aquelas 3.500 calorias a menos. Não, isso é duro. Uma pessoa estar ali a comer menos 500 calorias por dia é muito duro. É preciso muito controle, autocontrole. E as pessoas muitas vezes não conseguem manter isto durante muito tempo. Certo. Então eu digo, olha, coma um pouco menos, reduza um bocadinho menos e gasta um bocadinho mais. E o gastar mais é muito fácil com o exercício físico. Uma atividade física ligeira, como andar a pé, 30 minutos por dia. Andar a pé é um passo rápido. E as pessoas aqui no Canadá têm muito espaço para andarem bem. Eu sei que no inverno não é tão bom, porque isto é bem frio e não dá vontade de andar aí fora. Mas nessas alturas no inverno, então uma bicicleta de exercício em casa. Certo. Não ponham a bicicleta no sótão, porque o sótão fica frio no inverno. Não é? Certo, Ponham a bicicleta na sala de estar, à frente da televisão, um bocadinho ao lado para não se zangarem consigo. Então, olha, ponham ali uma bicicleta e então está as notícias a dar, ou a telenovela, ou um programa especial, e a andar de bicicleta. Pelo menos não se perde tempo, não é? Então, recomenda-se cerca de 30 minutos de exercício moderado por dia. E também reduzir no número de calorias. Essas calorias, de uma forma muito simples, podemos ver o seguinte. Eu tenho aqui um pêssego. Certo. Este pêssego tem cerca de 50 calorias. Este mesmo pêssego, se estiver em calda, numa lata em calda, é capaz de ter 90 ou 100 calorias. Porquê? Porque foi tudo adicionado. Então recomenda-se às pessoas fazer o quê? Comerem muito menos das comidas refinadas, processadas, processed foods. Portanto, o pêssego, vão à loja e comprem o pêssego mesmo como ele está, em vez de comerem outro. As farinhas, o pão, evitar os refinados e ir muito mais para os integrais. Quanto mais natural... Quanto mais natural, melhor. E aqui atenção às gorduras. As gorduras, 1 grama de gordura tem 4 vezes mais calorias do que 1 grama de hidratos de carbono ou dos amidos. E hoje sabemos que as pessoas gostam muito de coisas fritas, muito de gordura. É preciso atenção, porque pouca quantidade de gordura pode ter muitas calorias. Então, reduzir nas gorduras, reduzir nos fritos, reduzir nesses alimentos que têm as gorduras escondidas por trás. E é uma regra muito simples. Portanto, um bom pequeno almoço, um bom almoço e um jantar de pobre, uma sopinha. O português gosta muito de sopa. Comer muito mais fruta, hortaliças, legumes, cereais integrais, do que as comidas refinadas, as comidas reprocessadas, e fazer mais exercício meia físico. hora a pé ou na bicicleta. Exatamente. A pé, bicicleta, nadar, aqui joga-se muito hóquei. Atividade física. Atividade física é o que conta. Há um professor em Portugal, o professor Fernando Pádua, cardiologista, que diz, olha, vai dar uma volta. Agora, vai dar uma volta em português tem 2 significados. Olha, vai-se embora, ou então vai dar uma volta, vai passear, não é? Vai dar uma volta mesmo. Então, Dr. Ferreira, muito obrigado. E eu espero que seus conselhos vão ajudar. Eu sei que vão ajudar muitas das pessoas que estão assistindo hoje. É um prazer. Vamos orar. Nosso querido Deus e nosso Pai,
Nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor faz por nós. Nós te pedimos agora, pelos telespectadores que estão assistindo esse programa, ouvindo o Dr. Ferreira dizendo, eu quero fazer essas mudanças na minha vida. Querido Deus, dê a cada um deles a força de vontade, o poder e a sabedoria para fazerem as mudanças, que eles possam desfrutar da vida com mais alegria, com mais saúde. Esteja com cada um deles e com cada telespectador agora, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.